Criativa. Na Criativa Online, final de ano, avaliação de 2015, José Henrique, para falar um pouquinho do trabalho da fase, o trabalho que já existe há pouco mais de 2 anos e meio, quase 3 anos aqui em São Miguel das Matas, já começa a render bons frutos esses já apresentados na Câmara de Vereadores, quando o secretário municipal de Educação de Agricultura aqui de São Miguel das Matas, o Helder Giovanni, falou sobre o trabalho desenvolvido, todas as associações de São Miguel das Matas presentes, e Henrique fala com propriedade com relação a esse trabalho de formiguinha, Henrique. É um trabalho que não pode deixar de acontecer, embora os frutos não advenham de forma muito rápida, mas eles vêm. Quando eles vêm, eles ficam aí, porque está na cabeça de cada produtor a necessidade de trabalhar a sustentabilidade, sobretudo. Um abraço. Bom dia. Bom dia aí vocês da Criativa Online, mas uma oportunidade, né, de estar na Criativa Online dando essa entrevista, e a última nossa entrevista que nós demos foi na elaboração de curso de projetos, né, na Secretaria de Educação do município. E da entrevista e da capacitação, a gente criou uma parceria mais firme entre a Secretaria de Agricultura do município, o nosso parceiro Helder, e o sindicato também é nossa base, é nosso parceiro. Nós não vamos em nenhum momento esquecer de falar do próprio sindicato, né? É a base da fase. E dizer o seguinte: quando a gente fala esse trabalho de formiguinha, a gente está vindo fazendo aí, é um trabalho e você tem que gostar de fazer, entendeu? É um trabalho cansativo, árduo, mas e quando você vai chegando no final do ano e vendo os resultados e analisando os resultados, você vê os frutos, né? Quando a gente estava na Câmara de Vereadores hoje pela manhã, ela Dalva, né, do Riachão, falando sobre a questão dos agrotóxicos, né? Uma coisa, e a gente se arrupia, eu fiquei mesmo arrupiado naquele momento, porque quando a gente faz um trabalho desse, a gente chega na comunidade, explica alternativa de usos sustentáveis, e vem um agricultor, expõe aquilo que a gente apresentou, ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele é para registrar, para deixar na história de São Miguel das Matas, e é um marco importantíssimo, e é onde a gente sempre falou. Logo depois da fala de um vereador que cobrava a necessidade de agrotóxicos para combater uma praga nas laranjas, e ela trouxe aí a possibilidade de forma sustentável de não utilizar esses agrotóxicos e naturalmente sanar um problema. Agora é claro que isso perpassa também pela concepção, não é? Pela concepção do homem do campo, e ela parece que aprendeu bem as tuas lições. Com certeza, Helder. E a gente deixar claro aí no município de São Miguel das Matas, aparecer não é fase, não é sindicato, não é secretário, mas é o agricultor. O agricultor, ele tem que aparecer, o agricultor, ele tem a autonomia, ele tem que falar aquilo que ele sente, aquilo que ele aprendeu. E aquilo que ela aprendeu, ela passou ali. Foi claro, quando o vereador falou aquilo e ela levantou e disse contra aquilo ali, é fantástico mesmo. Aquilo ali é uma marca e o nosso trabalho está sendo feito e está sendo feito com seriedade, entendeu? E quando nós da fase resolvemos atuar no município de São Miguel das Matas e no Vale do Jiriçá, foi nesse intuito, foi o fortalecimento das mulheres, empoderamento das mulheres, tanto na questão da gestão, como na questão da formação política. E quando a gente fala formação política, não é formação de se partido é A, se partido é B, mas formação política é de você autopoliticar, de você autocrítica, né, daquela pessoa. Então, o trabalho é fundamental nisso. E nós também temos desenvolvido também o projeto de jovens. Hoje a gente está com um projeto do MDA. Então, são projetos que vão surgindo e a gente vai dando continuidade, mas o foco e o objetivo da fase é trabalhar nesse fortalecimento da agricultura familiar. Uma mulher já trouxe aí destaque para São Miguel das Matas, dentre tantas outras que já tiveram destaque, mas eu estou falando a nível estadual e nacional. Afinal de contas, a rede mundial, como o próprio nome já diz, a internet é rede mundial. Anne Silva já trouxe aí um prêmio Sebrae, e claro, a fase também tem uma participação. O trabalho foi mais parceiro com o Sebrae, mas a fase também tem uma importância muito grande. Anne, que trouxe aí o prêmio Mulher Empreendedora, não é a mulher campo empreendedora, né? Para você se salientar, Anne foi uma mulher e foi adastrada foi na fase, no projeto do Até Bahia. Então você vê, e houve um trabalho lá antes feito, né? Isso foi comprado por Miriam, uma parceira minha, uma parceira nossa também, e ela trabalhou no município de São Miguel das Matas, e ela construiu essa base, esse alicerce. E esse alicerce ela construiu. E nós estamos chegando, eu, Henrique, Veronice, Maria Helena, Nadilto, junto com a fase. A fase não se resume só em Henrique, mas a fase tem uma equipe por trás, né? Tem já tempo na região. E já tempo na região, anos, né? Já tem uns anos, conhece a região. Então, esse trabalho está sendo construído. E eu fico feliz com essas parcerias, eu fico feliz com o município por estar
dando essa oportunidade à fase para os agricultores acreditar nesse trabalho nosso, né? E muitas vezes a gente chega na comunidade, a pessoa pensa e a fase vai trazer 1 milhão, e a fase vai dar carro, vai dar isso, mas não. É esse trabalho aí. Esse trabalho, e a comunidade precisa ficar ciente, e esse é o trabalho social. É andar com as próprias pernas, não entendeu? É a pessoa ser autocrítico, é a pessoa falar a verdade, é a pessoa, ao mesmo tempo, não aceitar sua opinião e nem a lagartixa balançar a cabeça, mas ter sua opinião formada, né? E aí, nesse tudo, e a fase trabalha, nesse tudo, e a gente vamos trabalhar no município de São Miguel das Matas em relação à questão das políticas públicas, e é um dos nossos pontos fortes, é a política pública, é a questão do PNAE, é abrir a chamada no início do ano, é a questão do PA. Quando a gente fala o PA, existe... Quais foram as informações que o secretário passou para vocês numa reunião que aconteceu hoje depois da sessão da Câmara de Vereadores com relação justamente a essa chamada pública, esse chamamento público que significa abrir as possibilidades para que associações possam pleitear também, fazer parte desse arcabouço dos 30% da alimentação escolar, que pode ultrapassar isso, e me parece que o secretário disse que, se necessário for, ultrapassa até esses 30%, porque o 30% é o mínimo preconizado na lei. Com certeza, Magno. Então você vê, as coisas só funcionam na panela de pressão, né? Quando a gente pressiona, a coisa começa a sair. Isso é importante, entendeu? Então sempre eu discuti no Conselho Municipal, o CMDS. Falei, pessoal, vocês têm a arma, vocês têm a faca e têm o queijo. Vocês têm que saber trabalhar. Não é a fase que vai chegar lá na Câmara de Vereadores e falar isso, mas é vocês que têm que falar. E o momento é esse de vocês falar. Então, os agricultores, os presidentes de associações e presidentes das associações, eles, e a gente falou, e a fase falou, e o sindicato falou, e Helder falou, se moveram, né? Eles se sentiram acuados e eles reagiram. Reagiram, e você viu hoje, a Câmara estava super cheia, super lotada, incrível no município de São Miguel das Matas, e isso vai para a história do município de São Miguel das Matas. E nós queremos aportar também, e quando o diálogo, e teve o nosso secretário, ele foi importante, né? Um Jailson Grilo, importante, ele soube realmente ouvir os agricultores, soube dialogar, o diálogo foi ótimo, entendeu? Só para você ter ideia, Magno, a fase está propondo no dia 19 de fevereiro, fazer um manifesto em todos os municípios do território, tanto do Baixo Sul como do Vale, uma manifestação nas prefeituras, junto com os agricultores. 19 de fevereiro. De fevereiro, as prefeituras, e não fazer a chamada pública, nós vamos fazer um manifesto, junto com os agricultores na prefeitura. Porque você tinha dito que elas fazem, mas só no segundo semestre. Isso quer dizer que não dá para atender aos 30%, e quando isso acontece, algumas associações acabam também não participando, né? Você não pleiteia o todo, você prioriza ou beneficia algumas associações. Com certeza, Magno. Então, nós da fase, nós fazemos a nossa reunião mensalmente. Então, nós discutimos dentro da nossa reunião, e a gente teria um dia D do PNAE. Essa política pública da merenda escolar, essa política pública do PA é para a aquisição do produto da agricultura familiar. E nós decidimos, e dia 19 de fevereiro de 2016 é o dia D do PNAE. E por que o dia D do PNAE? Nós estamos fazendo essas reuniões que nós fizemos hoje, nós já fizemos em Laje, São Miguel das Matas, e vamos abrir outros municípios se for possível. A gente não vai ter nenhuma dificuldade quanto a isso. Mas o município de São Miguel das Matas está num bom caminho, está avançando. E eu acredito que no município de São Miguel das Matas não vai ter esse dia D, não. Não vai ter esse dia D, não, porque nós temos uma resposta positiva e satisfatória no dia de hoje. Você que é de Laje, e a gente que acompanha também as notícias do Vale do Jiquiriçá, nós temos um desafio grande. Porque eu também sou cidadão e estou sendo penalizado também com uma cooperativa que está entre São Miguel das Matas e Laje, que tem lançado agrotóxicos discriminadamente no meio ambiente, e nós temos consumido também produtos, sobretudo a farinha, dessa cooperativa. Como é que vocês têm atuado com relação às discussões desse crime que essa cooperativa tem cometido na região? Isso é um crime ambiental, isso é um crime que está trazendo e está causando mal à saúde humana, entendeu? Então, nós, você imagine, uma agricultura familiar fazer uma greve, imagine a agricultura familiar fazer uma greve. Essas empresas, essas operativas, grandes operativas, ela não vende para nós, ela vende para o exterior, ela pensa no maior. E a agricultura familiar, ela alimenta 70% da nação, está na agricultura familiar. A gente tem que importar para isso, a gente tem que defender essa causa. Porque esses venenos estão sendo atingidos, é veneno. Isso é veneno mesmo, isso não é remédio não. O pessoal fala remédio, isso é veneno, isso é destruidor. Daqui a alguns meses ou anos, a cooperativa vai embora, o veneno fica erradicado ali naquele lugar, fica impregnado naquela localidade.
Com certeza, mano. Os solos eles ficam altamente desgastados pelo excesso de uso de veneno, as pessoas ficam contaminadas, as pessoas ficam desacreditadas.